Olá, senhores, beleza? Meu nome é Léo Menezes e estamos no Entre Linhas Míopes hoje. Como visto no título aí, vamos falar sobre o livro, é, o melhor que eu li, né? Assim, meu primeiro clássico é russo, né? Primeiro clássico russo. O primeiro clássico já tem resenha no canal, que é sobre o José Saramago, né? O livro do José Saramago, o Ensaio sobre a Cegueira. Aquele foi meu primeiro clássico, né? Mas o meu primeiro clássico russo foi esse, o A Morte de Ivan Ilitch. Ilitch, não sei como é que é a pronúncia, né? Do Liev Tolstói, né? Liev, como é que é o nome dele? Liev Nikolaevich Tolstói. Então, vamos lá. Assim, é um livro impactante, tá? Você que quer um livro extremamente triste, né? Que tem morte, já tá na capa, né? Então, tem morte, tem muita tristeza. É, no livro não explica, né, o que o personagem tem, né? Mas é compreensível também, né? É. Que, porra, o escritor nasceu em 1800 e acho que 18, se não me engano. Ah, acho que é 18, 1818 que ele nasceu. Porra, Tolstói nasceu em 1818. Naquela época não tinha nem medicina direito. Como é que ele ia saber que o cara tinha, né? Como é que ele ia, né? Enfim. Mas enfim, a gente tem mais ou menos uma ideia do que era aquilo, né? Eu não vou falar porque eu também não vou dar spoiler agora, né? Não vou dar spoiler agora. Então, assim, o que eu vi é que o livro é, parece, assim, é, é, a questão é que, assim, é uma doença muito ruim, é, é, é uma doença muito ruim que, assim, é agonizante, cara. Assim, os dias dele, né, depois que a doença vai se agravando ali, e as esperanças dele vai morrendo. E, cara, é muito bom. A escrita é sensacional. A tradução, eu não sei quem fez, mas eu vou tentar colocar o nome aqui. Vou tentar, mas depois eu vejo quem é. Ou vai estar aqui ou vai estar na descrição, o nome do tradutor. Eu li a versão da Antofágica, me recomendaram a Antofágica e a Penguin, que também é uma das é, editoras muito boas na tradução, né, e na divulgação de clássicos, com uma linguagem atual, né, que a gente consegue entender. Eu que não sou muito culto, né, não consigo entender muito quando tem a minha leitura é até um pouco mais lenta, com uma leitura mais rebuscada, né, com umas palavras mais difíceis, mais cultas, etc e tal, né? Assim como foi a edição desse mesmo livro que eu comecei lendo da editora 34, né? Uma tradução muito difícil, né? É, mas estava fluindo devagar, mas estava, entendeu? O entendimento estava difícil para mim, mas até que uma amiga me recomendou, me mandou o da Antofágica e eu comecei a ler e aí deslanchou legal, entendeu? Então recomendo, para quem quer ler clássico, não está muito acostumado com leitura, Antofágica e Penguin. Valeu? Isso aí. E, enfim, voltando pro livro,
assim, logo na primeira página aparece que ele morreu, né? Aparece lá no jornal. E já naquela parte ali, naquele trecho, na primeira página já, ele já era um juiz, né? Já era do Ministério lá da Justiça e tal. Então ele já era importante, entendeu? E aí, por isso que saiu no jornal. E aí ele morre, e ali em diante começa a, a, a gente começa a ver como que foi a vida pretérita dele, né? Até chegar naquele momento crucial, né? Onde culmina no início do livro, né? Resulta no início do livro, que é o que aconteceu, né? Que é o que a capa conta, que ele morreu. Enfim, assim, é uma leitura boa, bastante reflexiva. Você lê e, assim, é muito bom. É uma leitura sensacional, cara, né? Quando você fecha esse livro, você sente aquela coisa de porra, né? Você começa a se perguntar as coisas da vida, né? O que que eu tô fazendo, da vida, etc e tal, pá e tal. E a gente meio que vai vivendo as fases dele, que ele viveu, né? O Ivan Ilitch. Junto com ele, as fases dele ali, junto com ele, tudo, vai vendo os questionamentos e tudo mais, tudo mais. E assim, é uma leitura muito envolvente, né? Você vai se envolvendo ali no livro, aquele livro te envolve e você vai, né, devorando, comendo o livro. Eu comecei a ler dia 22, né? E hoje eu terminei, dia 25. 25, 26, 26. Acho que foi 26. Acho que hoje é 26, né? 26. 4 dias. 4 dias, né? Então, assim, foram 4 dias que eu queria ter lido mais rápido. Mas não porque para terminar logo, mas para ver o que aconteceria. Entendeu? Porque né, me pegou essa história. É, e assim, sensacional, né? É um livro que vale a pena, né? Você ler e reler também. Daqui a 10 anos eu pretendo reler de novo, que 5, 10 anos, quando eu estiver mais velho. Porque com a experiência de vida você vai reler com outros olhos, entendeu? Esse é um ponto importante dos clássicos, né? Ah. Que eu penso, que eu penso. Então, normalmente, eu vou fazer assim com o clássico. Eu vou ler agora para conhecer as histórias dos clássicos, né? Que tem. E daqui a alguns anos eu vou ler de novo para poder, com outros olhos, ter uma outra visão, né? Mas leiam, cara. Os clássicos são muito bons. Sobretudo os clássicos russos também, né? Eu não tinha muita noção desses clássicos russos, assim. Eu pensava até que era um pouco chato, mas não é. E difíceis também, mas não é. Com a tradução legal, com a tradução boa, que você consegue é, entender ali, acabou, mano. Acabou. Tu vai lendo ali, vai indo e já era. Entendeu? Então, muito bom, muito bom. E é isso aí, vale a pena. Leiam, tá? Com a tradução legal, gosto que eu falei da Antofágica e da Penguin, leiam, vocês vão gostar. E assim, hum, é um livro que eu recomendo a todos, cara. Realmente é muito bom, você se envolve com personagens, os personagens são sensacionais. E a esposa ah, do, do Ivan, a filha, né? O filho também. Então, assim, né? A casa que ele vai morar, né? Que ele fica se mudando direto e tal. Porque é na Rússia, né? Na Rússia não tem empresa, é mais governo mesmo. Então ele trabalhava pro governo. E aí, às vezes, era realocado aqui e ali e tal, e se mudava e tudo. Então a gente vive isso com ele também, com o Ivan também, essas relocações e tal.
né? Isso tem impacto na história também. Tem um impacto na história, entendeu? Porque tem um lugar que ele vai, que ele gosta mais, né? E tem uma questão lá da casa e tudo mais, enfim. Leia, você vai saber, beleza? E é isso. Acho que a tradução sensacional que eu li, né? Da Antofágica, a escrita é muito boa. Eu encontrei dois erros gramaticais na tradução, mas nada que você não entenda, né? Aquela parte. De boa, pra mim foi de boa. Dois errinhos só. E beleza, tranquilo. Eu acho que esses erros aí não tem problema, né? Não tem problema hum, não tem problema de acontecer, né? Infelizmente acontece. E aí, é, tradução boa, a capa é sensacional, realmente. A capa é, transmite aquilo que o livro vai te mostrar, né? É, então, a capa da Androfágica é muito boa mesmo, gostei. E também a versão da Androfágica tem as ilustrações, né? Eu não sei se em todos os livros do Liedo, né, em todas as edições, perdão, do A Morte de Van Elite, mas eu acho que é só nessa. Se não me engano, eu acho que é só nessa. Eu não lembro da. Eu acho que é só nessa. No da editora 34 que eu comecei lendo, não tinha ilustração. E na edição da Antofágica tem. Eles contrataram um ilustrador para poder fazer essas ilustrações e ficou muito brabo, mano. Ficou sensacional. Parece que as ilustrações que fizeram lá foram realmente de época lá, entendeu? Tolstói fez, mas não. Eles fizeram. Ficou ficou muito bom, tá? É nota 5 aí, 10 5 estrelas, 10.000 estrelas aí pro livro, pro escritor, pro, pra editora, né, que teve esse cuidado de colocar a ilustração, pro tradutor também, que usou essas palavras mais simples, né, mais atuais, que a gente conseguisse entender melhor também. E assim, sensacional, cara. É um livro muito brabo, que eu recomendo muito, tá? Agora, é, adiante eu vou falar sobre os spoilers. Então, se você não leu ainda, mas é de um livro de 200 anos atrás, beleza, tranquilo, né? O livro foi escrito lá em 1800 e pouco, beleza. É um clássico, né? Por isso que é um clássico. Foi escrito há um tempão, todo mundo gosta, todo mundo leu. Mas assim, quem não quer, não quero tomar spoiler, não quero, né? Não quero ter contato com o que o livro oferece que eu quero depois ler. Beleza. Sai do vídeo, curte o vídeo, compartilha, comenta. E aí, é, depois se inscreve aí para mais resenhas, né? Que depois eu vou fazer também, entendeu? Mas agora eu vou falar sobre os spoilers, beleza? O que tem dentro do livro. Vou comentar mais a fundo, tá? Então, quem não quer ver, vai embora. E é isso aí, vamos lá. Começando pelo seguinte, a mulher dele é uma piranha vagabunda, eu tenho que ser, tem que falar, né? Que é o tal de Paraskovia Feodorovna, Fyodorovna, né? Tem a filha dele que parece uma mongol, não entendi ainda, assim, a filha dele, sei lá, não entendi legal não, a filha dele. O filhinho, coitado, né? É o que sofre bastante, inclusive no final, né? Quando ele morre, o menino vai lá na sala, onde ele tá e tudo mais. Então, aquele menino ali, coitado, né, sofreu bastante também. Acho que ele sentiu bastante o sofrimento do pai também, né? Ele. É. E, assim, o que mais doía no Ivan, e a gente pode perceber isso que ele comenta no livro, o que mais sofria nele era o cinismo e a hipocrisia de quem o rodeava. A mulher, a filha, o genro, que é o vagabundo também, né?
Esses, esses. O único que não era hipócrita com ele, que tratava ele do jeito que ele deveria ser tratado, era o Gerasim, que era o Mujik, né? Que era o servo dele, né? Era tipo, Mujik é como se fosse um camponês, né? O servo. E ele era servo da criadagem do Ivan, né? O Ivan era um juiz, inicialmente ele era trabalhava um negócio de missão no governo, ia para alguns lugares fazer missão lá e tal. Aí ele foi promovido a juiz de instrução. Era um juiz lá que nos tribunais lá julgava os casos, né? E agora você vê o curioso, né? O juiz que sofreu o próprio julgamento, né? Que foi condenado pela morte. Curioso, né? Então, ele tinha essa função de juiz, e aí ele queria viver nas altas, né, perto da região nobre lá e tudo, né? Gostava é, dessa questão e tudo mais. Então ele tinha muita, assim, ele achava muito importante a forma de você se portar. Então ele, como ele sempre falava, né, que ele deveria levar a vida boa, né, vida bela, decente, e alguma outra palavra lá que eu esqueci até agora, mas ele falava três palavras que a gente tem que levar a vida igual, né, igual ele levava lá. Mas aí ele se importava muito com o que os outros pensavam, né? Como ele era um juiz, e ele tinha também muitos superiores e tudo mais e tal. Ele tinha muitos amigos, mas como sempre, no final, quando ele teve aquela doença, né, que o matou, todos esses amigos foram hipócritas com ele. Todos. Ah, todos eles. Todos eles. É, e cínicos, e ia falando que não, você vai melhorar, não sei o que e tal. O médico vinha, falava as coisas pra ele e tudo, mas ele acreditava, né? Porque não tinha o que fazer. Acreditava. Mas não era aí, não era a mesma coisa. Por dentro ele sabia que não ia conseguir. No fundo ele sabia, com certeza. Hum. Eu sei que sabia. Então, assim, é, nesse sentido, foi muito sofrimento para ele, porque ele tinha que aturar toda aquela mentira, aqueles desgraçados, malditos, aqueles amigos nojentos que ele tinha. Que até então, quando ele não tinha doença, ele vivia a vida dele normal, jogava 20 lá que eles falavam, né? Que é o tal do Whist, que é um jogo lá, um carteado lá que ele jogava, gostava muito, jogava com esses amigos, às vezes na casa dele, às vezes na casa do Ivanovic, Piotr Ivanovic, o amigo dele. Então, é, assim, ele levava uma vida boa, né? Ou decente na visão dele, mas que no final, quando ele estava doente, ele se perguntou a morte, aí o sofrimento fez ele se perguntar. Inclusive essa hipocrisia, que ele não aguentava mais, essas mentiradas aí, essas mentiras que os amigos dele falavam pra ele, falando que ele vai melhorar, que não sei o quê, que não, entendeu? Toda essa mentira, não só nas palavras, mas no olhar também, que os amigos direcionavam a ele, a esposa também direcionava a ele. Tudo isso o fez sofrer bastante, mais do que o sofrimento físico dele, mais do que as dores que ele sentia, entendeu? E aí, até então, para ele, essa vida que ele levava, como eu falei anteriormente, ele gostava, ele achava que era a vida certa, correta, como deveria viver, como se deve viver, né? Para impressionar não é nobreza, é a alta sociedade deles lá, entendeu? Mas no final ele viu que não é bem assim, que esse não é o certo de se viver, entendeu? Eu percebi que ele se preocupava muito com o que os outros pensavam e tudo mais e tal, pam, pam, pam. Mas não é pra viver assim, cara. E no final ele se deu conta disso. Mas só no final, entendeu? Quando a filha dele visita ele no quarto, antes dele morrer, ele se dá conta disso. Acho que bem antes, inclusive. Acho que bem antes ele se dá conta disso. Ele se dá conta disso. A conversa que ele tem também com a voz da alma, né? A voz interior dele também é muito interessante.
muito interessante, de uma reflexão, assim, profundíssima, né. Eh, todas essas questões, cara, assim, o livro traz muitas questões, o livro traz muita reflexão, em muitos momentos da vida do Ivan, né. Inicialmente, eh, até o cabelo do até ele começa a ter aquela doença ali, né, o livro não é tão ruim. Você vai vendo ali, vai lendo e tudo. Aí você vem começa a ver como que ele conheceu a esposa e tal, que ele realmente gosta da esposa e tudo mais e tal. Mas não demora muito pra dar merda, o casamento ir pro caralho, porque, né, mano, a esposa era chata, brigava muito, né, sobretudo quando começou a gravidez. E aí, meu filho, ele perdeu muitos filhos também, né, ele perdeu um monte de filho mesmo, sobrou só 2, que é a menina e o Vasily, né, eu acho que era Vasily o nome do filho dele, não lembro agora. Mas a menina e o menino, sobrou só eles 2. Então ele foi a gente começa a ver isso, começa a ver o casamento dele dando errado, depois de alguns anos, é que esses erros se repetiam, né, por longos, longos e longos anos, depois de 20 anos aí e tudo mais. Eh, e aí, eh, assim, os amigos totalmente desrespeitosos. No dia do velório do cara, o outro amigo querendo jogar, mano, carteado, porra, que merda. Então, assim, logo no início tu vê isso aí, pô. Tu já fica de cara, pô, que isso? Entendeu? Mas aí, depois, ele começa, quando ele tá doente, a gente começa a entender, aí a gente entende. Quando ele tá doente, os amigos já, entendeu? Mentindo pra ele e tal, ele odiava tudo isso, porra, isso aí fazia ele morrer mais ainda, mano, por dentro, sabe? Morrer em vida, né? Ele tava vivo, morto já. Era um morto-vivo. Depois só confirmou o que já tava, né? E o que já existia ali, na verdade. Então, assim, esse processo também do casamento, como eu falei, dando errado, e a esposa brigando direto. Aí quando ele teve essa doença também, ele brigou direto com ela, brigou direto, direto, porque ele ficava com ódio quando ele via ela falar alguma coisa e tudo. Até às vezes ela olhar pra ele, entendeu? Ela estando saudável, olhando pra ele e tal, perguntando: "Você tá melhor?", não sei o quê. Ele tinha ódio dela, porque ela tava bem, cara. Ele olhava pra ela, ela era uma pessoa, né, comum, ela podia viver. Ele não. Ele já estava condenado. Ele já estava condenado. Isso aí, cara, caralho, é bizarro. Você vê assim, é bizarro. É bizarro. Então, assim, foi uma experiência muito boa que eu tive. Eu gostei bastante, realmente. É um livro sensacional. Recomendo muito para todos. Entendeu? Leia, mas leia com atenção, refletindo bastante sobre o que ele fala. Entendeu? Não leia correndo. Entendeu? Eu li um pouquinho correndo, confesso. Deveria ter lido mais devagarzinho. Entendeu? Mas, não leia correndo. Leia devagarzinho, curta o livro, entendeu? Curta, tá bom. E é isso aí, senhores. Muito obrigado por tudo. Como eu falei anteriormente, curta, se inscreva para mais resenhas, compartilhe, comente e mais pra frente a gente se vê. Valeu? Tamo junto e até mais. Fui.